Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast da Barca. E hoje eu trouxe mais uma contadora. Não, pera, não é mais uma contadora, porque ela não é contadora de histórias. Hoje eu vou trazer uma contadora de números. Quero apresentar para vocês a Clarice Correia Chiaradia. Ela é contadora de números, especialista em pessoa física e pessoa jurídica, especialmente na MEI e nas pequenas empresas. Então eu tenho certeza que a Clarice vai contribuir muito aqui com o nosso podcast, porque a dúvida que não quer calar, Clarice: a gente paga muito imposto ou não paga muito imposto? Mentira, vamos falar disso daqui a pouco. Mas se apresenta aí pra galera conhecer você, seja muito bem-vinda. Obrigada, primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? A Paola, que fez esse match da gente, de estar aqui junto. A você, Fernanda, né? Porque eu acho a ideia do clube genial, assim, eu não conhecia. E achei muito legal mesmo, assim, essa tua vontade de fazer acontecer. Quase mais de 15 anos que sou formada em contabilidade. Hoje eu trabalho numa empresa privada, mas atuo e empreendo também contabilmente no contraturno. Então, tenho uma filha de 6 anos chamada Luísa, sou casada com o Bruno. E tô entrando novamente nesse universo de empreender. A gente vai abrir uma academia agora também em agosto. Então, como vocês que estão no começo ali da jornada de empreendedorismo, eu tenho a contabilidade como formação, né? Mas vamos empreender também. Então você tá começando a empreender agora. Isso. Você não vem de uma história de empreendedorismo? Não tenho família empreendedora, eu sou de família de portuários e... Na verdade, meu pai era portuário, né? E a minha mãe era do lar. Sou a 12ª de 12 filhos. Sou a caçula. Não acredito. Você é de família grande. Sou, gigante. Que legal. Inclusive, deu match com o marido porque a família dele também é enorme. Também é de família grande? O pai dele é o 14º. Gosto desses natais. Maravilhoso. E não sou, e a gente vai empreender agora, né? Tenho amigos meus que falam assim, não, vai... Eu me formei, na verdade, assim, Fer, em 2008, nunca tinha trabalhado diretamente com contabilidade. Trabalhei por 4 anos num escritório, mas era muito sistemático, operacional, e não era aquele mão na massa, sabe? E aí fui pra CLT, ainda estou lá até hoje, mas trabalho no setor fiscal de uma empresa, né? Só que em 2020, com a pandemia, na verdade, assim, eu sempre atendi imposto de renda, né? Pessoa física. Então, durante 12 anos, eu já trabalho diretamente só com pessoas físicas. Aí, como teve a questão do MEI, né? Eu vi que teve muita gente, inclusive na pandemia, que migrou. É como se fosse um êxodo, né? Do CLT pro PJ. Foi. Pela necessidade, né? Porque muita gente, e isso eu acho muito legal, que hoje a gente tem o MEI e permite tudo isso, porque trouxe formalidade a toda uma galera que precisou dessa formalidade assim, a toque de caixa, né? Sim, só que eu penso também assim, a mentalidade também não mudou um pouco das pessoas. Tem muita gente que abriu MEI, mas ainda continua com a cabeça de CLT. Esse que é o problema hoje, porque deu um boom, né? Hoje 70% das empresas do Brasil são MEIs. Então, o governo não estava esperando também esse crescimento, né? E para quem é MEI, vê que pensa, até fala, né? Não precisa de contabilidade, né? Mas o MEI é uma porta, né? Para o empreendedorismo. E graças a Deus que foi inventado, né? Porque se você tem esse objetivo de transformar teu sonho em realidade mesmo, o MEI, ele é a porta para você começar. Então, eu achei muito bacana esse projeto do governo, nesse sentido, né? Mas você falou a questão lá dos valores, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então, porque acho que é a dúvida de todo mundo. Porque o que muita gente me pergunta é, eu preciso ter um CNPJ? Eu sou obrigada a ter um CNPJ? Então, o que hoje, assim, na contabilidade a gente conversa muito, né? Sobre... porque a contabilidade, ela tá se automatizando cada vez mais. Então, questões operacionais, que é isso que eu fazia no escritório de contabilidade, não vai precisar daqui a um tempo, né? A gente tem que ser um consultor, um contador mais consultivo. Pegar a mão mesmo do cliente, sabe? Ir lá, mostrar qual é a melhor forma do negócio, entender o negócio. O que acontece hoje, Fer, que eu percebo assim? Eu posso abrir o MEI sozinho porque o portal do empreendedor realmente te dá a possibilidade de você abrir sozinho, né? Mas o que acontece? A questão dos impostos. Você tem que fazer uma análise tributária. E aí que vai te dizer
se você vai pagar mais ou menos impostos. E tem muitos contadores que não fazem isso também, né? Não querendo falar dos colegas, né? Sim. Mas até porque o próprio MEI, por abrir, não tem o conhecimento da atividade que seria melhor para ele, né? No caso de crescimento, eu quero dizer, né? Porque o que acontece? O MEI hoje, ele tem atividades específicas que podem ser MEI, né? E quando ele vai crescer, dependendo da atividade que ele se enquadrou ali, vai te trazer uma carga tributária maior. Ah, não me diga! Olha só. Exatamente. Então, isso que é importante é você procurar um contador que saiba esse caminho da questão tributária mesmo, né? Porque, assim, meus pilares são confiança, honestidade, né? E eu não dou jeitinho. Não, mas o contador é tipo médico e advogado. Tem que... Mas é tipo qualquer profissional. Você tem que confiar muito na pessoa, porque ela tá mexendo com a tua questão financeira e a chance de acontecer alguma coisa errada existe. E se acontecer alguma coisa errada, quem vai pagar o pato? É o contador. Na verdade, é o empresário. É o empresário. Claro, tem responsabilidade compartilhada. Sim. Mas a conta vem no nome do empresário. E aquela coisa, né? Se a empresa quebra, a família quebra e tudo quebra, né? Isso. Então, você tem que estar bem consciente. É isso que eu... É uma responsabilidade, né? Sim. Exatamente. Então, é isso que eu percebo que, às vezes, o MEI não tem. Posso trazer um caso prático de uma cliente minha, se você quiser saber, mas... Não, conte. A gente adora saber casos. É uma coisa que a gente gosta de saber os casos. É que, assim, tem muita gente que acha que o Google é o Who, né? E daí, com o MEI, realmente, se você fizer uma pesquisa ali no Google, você vai achar o que você precisa. Mas eu digo assim, Fer, até para procurar no Google, você tem que saber procurar, né? Tem que saber procurar. Isso acontece muito com direito também. Exato. No escritório isso acontecia muito. Exato. E daí tem aqueles que acham que sabe, que são estudiosos do Google, né? E às vezes vem querer debater o que você estudou anos, né? Mas, assim, o MEI relativamente é uma modalidade nova, só para entender, né? Explicar o que seria o MEI, né? O MEI, ela tá dentro do regime do Simples Nacional, né? Que foi criado em 2006, né? Pelo governo, para simplificar o recolhimento dos impostos, né? Aquilo que você paga lá, que ninguém quer pagar, né? Que acho que está sendo sempre onerado. Mas ele simplificou. O que foi? Ele criou... pegou todos os impostos que hoje uma empresa paga, né? Se não for do lucro real, que é outro regime, e lucro presumido, e sintetizou tudo numa guia só. Então, só que o Simples Nacional, você vai pagar o imposto conforme o seu faturamento, né? O MEI não. O MEI, ele tem um valor fixo, né? Uma guia fixa por mês, conforme a atividade. Então, tem a indústria, o comércio e o serviço, né? E dentro disso, você paga uma taxa ali. E ele também... Quanto que paga por mês, mais ou menos? Hoje tá 71, não, passa Depende ali da atividade, né? Isso, mas vai ficar... Depois eu passo direitinho os valores. Porque mudou. Ele muda sempre quando o salário mínimo altera também. Então, todo ano ele vai ter uma mudança ali conforme o salário mínimo, sabe? E assim, os MEIs, eu quero falar dos benefícios, né? Porque tem as obrigações também do MEI, né? Mas eu acho que o importante na questão da formalização, como você trouxe, é os benefícios, né? Porque a partir do momento que você vira MEI, você também tem todos os benefícios de um segurado do INSS. Então, isso é importante, né? Como autônomo, a gente não contribui. Sim, assim, autônomo... A gente deveria, mas eu falo pela prática que a gente vê. É muito comum a gente não contribuir. A gente Mas vai você... deixando, vai esquecendo, e não faz o carnê, e aí a gente não Exato. contribui. É que você é profissional liberal, né? Eu, como advogado, sou profissional liberal. Igual eu como contadora. Então, nós duas já não poderíamos ser MEI, por exemplo, que é o que acontece, né? O MEI, ele atividades que tenham registro de classe, eles cortaram. Até uma época, até o meu marido, que vai abrir academia, ele poderia ser MEI, né? Sim. Só que é isso que eu digo, né? Cada vez mais vão começar a cortar mais atividades do MEI. Então, ele vai ficar meio que enxuto, assim, né? Então, eu acredito, né? Porque o governo, eles criam os programas do governo, né? E eles falam assim, a gente não estava esperando. Às vezes eu acho meio balela, sabe? Porque eles têm que esperar, porque o brasileiro já tem culturalmente isso enraizado, de sempre ir pelo mais fácil, né?
Infelizmente, né? Então, assim, não que seja infelizmente, a gente não, tem essa carga, a gente não tem uma educação financeira já de base, né? Então, até nas tuas aulas, né? Até acho maravilhosa o planejamento, a execução, né? Porque você tá no mundo das ideias ali do empreendedorismo, é uma ideia. Só que, é como você falou, você primeiro tem que ter um produto bom ou um serviço bom, né? E daí barra na gestão financeira, né? Exatamente. Porque eu vejo muito isso acontecer. Muita gente chega pra mim e fala assim: ah, eu quero. Porque a pessoa fala assim: eu quero ter mais lucro. É isso que ela fala. Mas o que ela tá querendo dizer com isso? Ela tá querendo dizer, e aí ela fala que ela precisa vender mais pra ela ter mais lucro. Mas, na verdade, ela nem sabe qual que é o lucro dela. E o que ela tá dizendo com lucro é faturamento. E aí, gera uma baita de uma confusão. E aquela prática comum que a gente tem de usar o dinheiro da empresa para as nossas contas pessoais. E eu entendo, eu sempre falo isso, eu entendo as pessoas que fazem isso, sabe, Clarice? Eu entendo, porque eu também fiz, você também faz. A gente faz porque a gente tem família. Sim. A gente tem filho pra criar, a gente tem conta pra pagar, a gente tem foto pra Sim. comprar. Sim, Então a gente exatamente. tem coisa pra fazer. Mas o problema é que a gente faz isso sem controle. E aí o troço vai virando uma coisa, e aí chega no final do mês e não sobra dinheiro nenhum. E aí a pessoa fala, eu não tenho lucro. E aí eu não tenho lucro porque o negócio é ruim, eu não tenho lucro porque eu vendo pouco, eu não tenho lucro porque aqui não dá certo, eu não tenho lucro porque a minha cidade não funciona, sei lá. E às vezes o problema não é nada da tua empresa, a empresa dá lucro. Aham, É o dono que não tá dando. É, exato. Então essa mentalidade tem que Porque às é uma vezes... grande bagunça. Exato. É que assim, E o contador resolve isso? a gente tenta bastante, tá? Assim, a gente orienta muito. Porque assim, qual é o papel do contador, né? Falando agora da profissão mesmo. É orientar. Só que eu falo até com meus colegas, né? A gente, não é que a gente é Deus, né? Mas vocês têm o livre-arbítrio, né? Então a gente mostra o que é o certo, o que precisa ser feito. Quem vai definir o que vai ser feito ou não é o dono do CNPJ, né? Então, até aconteceu aquela situação da Americanas, né? Que todo mundo fez aquele boom no final do ano passado, da questão do balanço lá. Eu duvido, gente, que os que eram lá os responsáveis pela auditoria não sabiam de alguma questão de erro de contabilidade, né? Tem uma auditoria externa, interna, então, assim, a orientação é feita. Mas quem vai definir e seguir ali os caminhos passos é o empreendedor mesmo, né? E aí você vai orientar a empresa no sentido de como melhorar esse lucro, ver se tem o lucro. Exato. Porque como você falou, faturamento, a pessoa confunde faturamento com lucro. E não, né? Faturamento é tudo que entrou na tua empresa, você vai diminuindo tudo que você gastou, né? Que é o custo e despesa, né? Eu gosto de separar assim, porque o custo é aquilo que, se você pensar assim, enquanto empreendedor, isso aqui impacta na minha atividade, é o custo. A despesa é a manutenção pro teu negócio acontecer, entendeu? Então, geralmente, quando você tá com problema de fluxo de caixa, no caso, né, que essa palavra, o empreendedor, ele fica assim, fluxo de caixa, pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas, gente, você fez perfeitamente ali pra Cássia. Ah, quando eu fiz no Instagram? Exatamente. Gente, aquilo ali não vamos fazer também num caderno de pão, num papel de pão, né? Uma planilha simples do Excel ajuda muito, né? Só que assim, não adianta ter toda a tecnologia também, né? O caderno ali, né? Tanto que os contadores, eles eram conhecidos como guardas-livros, né? Ah, então, porque o que a Clarice tá falando é que quando eu fiz, quando a Cassie, minha filha, começou a vender cupcake, eu fui lá no Instagram e aí, na verdade, eu tava ensinando a Cassie a fazer um fluxo de caixa. Exato. E aí eu aproveitei, coloquei o celular em cima e fui filmando. Isso. Mas eu falei, é muito primitivo, assim, eu tô ensinando uma menina de 16 anos, que é a primeira vez que tá vendendo alguma coisa. Então eu fiz aquela que a gente chama de continha de padaria, né? Exato. Que é soma, diminui, soma, Isso. diminui, soma, diminui, soma, diminui. Mas, na verdade, É isso. E os gurus aí do financeiro, às vezes fazem muita coisa assim, né? Mas é isso, é entrada, saída, né? E você controlar aquilo ali diariamente. Diariamente. Só que tem muita gente que não controla, porque às vezes tem muita gente que é empresa, né? Então tá vendo fornecedor, tá vendo cliente, tá preocupada com 1000 coisas, e a última coisa é mexer no financeiro. Até por isso, pela nossa cultura, não vou mexer no financeiro, porque a gente tem esse estigma, não vou ver o financeiro, porque acho que não vai entender, né? E hoje as empresas fecham, né, muito por questão de falta de planejamento, isso é dados do Sebrae, e gestão financeira ineficiente, né? Não saber
aquilo aí que você ensinou pra tua filha. Então, aquele ali é o básico, sabe? Então, não tenha medo de, não, eu acho que a gente não criou a roda, né? Mas você também entender que a roda vira e roda é importante no negócio, né? Você tem que ter um mínimo ali de entendimento da tua gestão financeira. Eu digo assim, Fer. Sabia que eu já vi caso que a gente atendeu, isso caso que a gente prestou consultoria. Quando a gente foi lá fazer a consultoria empresarial com essa empresa, eles achavam que, falava assim, a gente ganha pouquinho. A gente ganha pouquinho, a gente ganha pouquinho. E aí a gente fez a conta por cima, sem abrir contabilidade, sem nada. A gente só fez a conta por cima com eles. Eles ganhavam, em média, 50 mil no mês. Aí a gente falou, isso é um carro por mês. Vocês têm noção? E pessoas muito simples, pessoas maravilhosas, assim, pessoas incríveis. Aí tinha mês que eles tiravam 30, faturamento, né? Tinha mês que faturava 30, tinha mês que faturava 20, tinha mês que faturava 50. Falei, gente, isso é muito dinheiro. Vocês têm noção do quanto que vocês movimentam? Isso é fantástico, mas agora vamos organizar. Agora vamos, né? Pra saber onde que tá indo também, né? Sensacional. Eu acho muito bonito ver isso acontecer. E aí, a hora que essa empresa... E isso é uma empresa que a hora que pega um contador e organiza o negócio... Tem tudo pra dar certo, né? Tem tudo pra dar certo. Hoje, essa parte, tem muitos colegas que fazem o BPO financeiro. Não sei se você já ouviu falar. Que essa parte é uma sigla em inglês, agora meu inglês é péssimo, então eu não vou falar. Mas é a terceirização, né? Terceirização da parte financeira mesmo. Então, tem muitos contadores que estão se especializando especificamente na área financeira, né? Deixaram parte contábil, fiscal, enfim, na financeira, para ajudar também esses empreendedores, né? Porque a gente vê que é a grande dor da maioria dos empreendedores hoje. E eu digo assim, né? O fluxo de caixa é como se fosse o pulmão e o dinheiro é o ar. Se você não põe o ar direito ali pra dentro do teu pulmão, uma hora ele vai morrer, né? E não tem empresa que sobreviva, né? Por aparelho. Uma hora ela... Então você tem que... Você vai precisar do ar, né? Então o dinheiro é o que movimenta, né? O dinheiro é o que movimenta teu negócio. Então você saber pra onde ele tá indo direitinho, assim, é muito importante. Então é organização, a princípio de tudo, uma mínima organização. Criar rotina, né? Desse controle, né? Se você... Tá, eu indico ali todo dia, mas, como eu falei, empresa, não tenho tempo. Tira ali o final de semana, um horário pra... Uma vez na semana Exato, já ajuda. já fecha o da semana. Pelo menos vai fechando a semana pra depois você ter uma visão do mês, né? Pra você saber também aonde que você tá gastando e sei lá, hoje deu uma baixa ali de valor nesse mês. Esse mês, faturei 50, igual você falou, no outro foi 30. Então, aonde que foi mais o gasto, que a gente pode dar uma segurada aqui, entendeu? Então, o fluxo de caixa ele serve para isso também, até para você ter uma perspectiva de faturamento. Né? E você recomenda que façam MEI? Então, se eu tenho um negócio, sei lá, por exemplo, eu tô vendendo, que nem o caso da minha filha, tá? Ela tá vendendo cupcake na escola. E aí o negócio começou a dar certo, ela tá vendendo, sei lá, 50 cupcakes na semana. Ela recomenda pra ela ter o MEI? Primeiro que ela não pode, né? Porque ela tem 16. Isso. Tá. Mas a partir de 18. Que ela tivesse 18. Só se ela fosse emancipada, né? Daí daria. Mas se tiver 18, eu assim, eu acho que sempre tem que focar nessa questão. Eu acho que o nosso país ele é muito empreendedor. Então a gente tem que trabalhar essa mentalidade mesmo, né? Porque tem muita gente que tá ali na CLT tá super bom, né? Eu muito tempo tive esse pensamento também, mas eu acho que estruturando desde o começo ali e a porta do caminho sendo o MEI, por ser mais simples, né, a parte de tributação mesmo, entendimento, eu super indico. Eu acho assim, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E aí tá, só que daí o MEI tem um limite de que ela pode ganhar por mês, certo? Certo, é assim, o MEI hoje, ele tem o limite anual de R$81 mil, né? Então, seria assim, pega esses 81 mil, divide por 12 ali, dá 6.750 por mês. Então, você sempre tem que estar ali dentro disso. Ela seria um comércio, né? Ela está vendendo o produto. Então, ela também tem que ficar controlando a questão das compras. Porque tem um limite também de compra dentro do MEI, né? O que está acontecendo muito é muitos MEIs desenquadrando porque não tem esse controle, né? Vende na maquininha, vende... E o que acontece também essa questão, né? Não separa. Ou vai lá e compra carro. Também. Já vi acontecer. Vai lá e compra carro no MEI. Mas e aí desenquadra no MEI. Isso. Ai, gente, não.
uma pena. Mas o MEI, ele só pra entender, né? Por exemplo, a gente tá em julho, né? Eu resolvi abrir hoje. Tá. Então não vai ser esses 81 mil no ano, tá? Vai partir, o faturamento é proporcional à data de abertura do teu negócio, né? Tá. Então tem que sempre estar cuidando disso. A gente tem muitas salas do empreendedor nas prefeituras, o Sebrae ajuda muito, tem bastante curso também no Sebrae, né, para entendimento, mas como eu falei, a questão do Google, né? Às vezes tem coisas específicas da atividade mesmo, que o consultor do Sebrae às vezes não vai ali, né, orientar você na questão da parte de tributos, né? Então, a partir do momento, tá, eu vou abrir um MEI, beleza. Mas se eu começar a crescer, porque você não vai querer ser MEI pro resto da vida, né? O objetivo dos negócios essa é crescer. que daí era a minha próxima dúvida. E daí eu começo a crescer. Aí eu tô no MEI, até porque o objetivo é crescer, né? Se a gente tá faturando 81 mil por ano, a gente tá faturando legal, mas a gente pode faturar mais. E aí eu cresci. Eu comecei a faturar ali 10 mil no mês, então eu já tenho 120 mil no ano. Eu vou precisar mudar. Eu falo assim muito para os meus clientes. Se você tem uma projeção de que você vai faturar mais, por isso que é bom e importante também a questão do fluxo de caixa, né? Abrir MEI, mas eu sei que eu vou passar do limite de faturamento, eu vou me programar para fazer um desenquadramento estratégico, a gente fala. Porque o que acontece? Quando você não faz um desenquadramento estratégico, o governo ele entende que você deixou. E daí o que vai acontecer? Você vai retroagir. Então, por exemplo, eu desenquadrei em outubro, né? Pagando aquela taxa de imposto menor todos os meses. Aí o governo viu, e tá acontecendo muito, tá, Fernanda? Ele notifica você, não, mas você passou teu limite de faturamento. Você vai ter que retroagir pro Simples Nacional, é automático. Então, por exemplo, dependendo da atividade que ele estava enquadrado, ele vai retroagir para janeiro de 2023 e vai ter que recolher os impostos em cima do Simples Nacional desde janeiro. Desde janeiro. Nossa, daí dá uma bolada. Putz, e daí sem se preparar, sem nada, Exato. né? Tem uma colega minha que trouxe um caso pra gente na comunidade que eu participo, que ela teve um cliente que retroagiu 5 anos pra trás. Nossa! Ele quase fechou a empresa. Eu imagino. Só por causa do imposto, sabe? Meu Deus. Então, é por isso que às vezes o contador tem que ser parceiro também. Tem, Né? E esse negócio de, vou procurar, fazer no Google. Eu acho legal, porque a pessoa tem a proatividade de ir atrás de, claro. Né? Mas nada como E é um início, né, Clarice? Eu acho que sempre começar é importante. Sim. Então, se é assim que você consegue começar, Exato. você não tem condição de pagar um contador agora, não tem como pagar, porque tem o custo mensal da contabilidade, que às vezes pesa no orçamento de alguém que tá ali produzindo um cupcake em casa, vendendo uma lingerie em casa. Essa galera vai ser muito massa ter o MEI. Mas é legal já ir juntando dinheirinho, né? Pra já ir procurando um contador e aí esse contador poder ir te orientando e fazer isso que você falou. Sensacional isso do desenquadramento estratégico. Aí com essa previsibilidade eu sei que, por exemplo, eu vi aqui, eu sou MEI e aí eu vi que, sei lá, com a minha previsibilidade de faturamento eu acho que eu vou desenquadrar em outubro. Aí você vai me ajudar como? Então, aí a gente entra na Receita Federal, né? Um dos caminhos que... Depois a parte burocrática, né? O contador. Sim. E faz o desenquadramento por opção. Ah, legal. Entendeu? Daí, quando você vai por opção... Perto da data que eu vou desenquadrar. Exato. E tem uma questão também, né? Que a pessoa fala, mas porque hoje a maioria das empresas do Brasil são do Simples Nacional, né? Mas a questão da análise tributária, do planejamento tributário, é até para isso, porque às vezes você pode ter uma atividade dentro do Simples Nacional que você paga até mais impostos, se, por exemplo, você fosse do lucro presumido. Então, por isso que é importante ter alguém que entenda, né? Porque ela vai fazer o planejamento tributário conforme a tua atividade, né? E tentar dentro da legislação brechas, né? Porque hoje a gente tem brechas para pagar menos imposto. Entendeu? É o caso do sonho de valsa. O caso clássico do sonho de valsa. Conta pra galera que não sabe. O sonho de valsa, ele era bombom, né? Então, ele achou uma brecha na legislação do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Importados, né? E transformou ele em bolacha. Waffle. Isso. Daí... Só que assim, eles vendem ainda pelo mesmo valor, né? Só que imposto mesmo, carga tributária, ele reduziu muito. Mas é isso, o objetivo da empresa é aumentar o lucro. Inclusive, né, não sei se você já ouviu falar, mas a gente tá aí premiando uma reforma tributária. Tá vindo. Não. Sim. Meu Deus. Preciso ficar preocupada? As especialistas estão dizendo assim...
Pelo que eu vi, né, que eu ainda não estudei a fundo a matéria, né, porque foi julgado, foi votado, mas a gente sabe que esses programas de governo, essas mudanças, né, de tributação levam tempo, né? Porque a lei vem com o período de transição, exato, e vai pro Senado ainda, né? Então, vai ser coisa ainda muito revista até chegar nos finalmente. E, querendo ou não, né, até a OAB, né, você é advogada, tá já vendo as questões dos prestadores de serviço, porque pelo que pareceu ali, não vi na íntegra, vai impactar muito quem é dos serviços, entendeu? Eles querem unificar os impostos, como já acontece no Simples, né? Tá. Unificar os impostos federal com os estaduais, tá. entendeu? Então... vai dar uma mexida normal, mas isso aí é 1000 anos atrás. Pra você ter uma ideia, o imposto de renda é de 1922. Nossa! Caramba, a gente ainda tá nas mesmas alíquotas? Não, Não alíquotas, né? Mas a gente ainda tá no... A alíquota, óbvio que a gente não tá na mesma. Mas a gente tá no mesmo modelo de imposto de renda de 1922? Mudou muita coisa, né? Mas assim, o básico... O que eu digo assim, a questão da obrigatoriedade. Falando agora a pessoa física, que tá fugindo um pouco do MEI. Tá. Porque... pega também a pessoa física. O MEI esquece muito disso, a questão do controle do faturamento. Por quê? É 81 mil, né, que eu falei. Então, a obrigatoriedade hoje de entrega de imposto de renda é 28.559,70. Então, tem muito MEI que emite nota, ele não tem obrigatoriedade de emissão de nota, mas faz as movimentações bancárias, né? E em 2022, o governo também, através do convênio de ICMS 166/22, ele instituiu que as instituições financeiras começassem a enviar também as informações do Pix. Então, aquela história ali que você contou de separar a pessoa física, a pessoa jurídica, é muito importante no começo do negócio também. Por quê? Porque é o que leva também a quebrar as empresas. Se eu fizer uma... Então, eu fiz o meu MEI. Tá, minha filha lá fez o MEIzinho dela. Ela tem o CNPJ dela. É importante, então, ela fazer uma conta pra esse CNPJ? Já abri. Porque o que a Receita vai entender? Né? O MEI, como é uma forma mais simplificada, e eles não esperavam esse boom do MEI, né? Eles também, a fiscalização, eles deixaram meio que de lado, né? Tá. Mas agora, como eles viram que tá crescendo, o pessoal tá indo pra esse caminho, e como eu falei, a questão do êxodo, né? Que eu usei esse termo porque muita gente migrou do CLT pro PJ, porque tem muitas empresas hoje contratando MEI, contratando só MEI, para fugir também da carga tributária da folha de pagamento, entendeu? Então, o governo ele vai começar a fiscalizar mais isso daí também. Então, hoje, se você trabalha numa empresa como PJ, mas desenvolve uma atividade CLT, você está correndo um grande... a pessoa não, né? Mas está correndo um grande risco a empresa, né? De depois sofrer com uma ação trabalhista, né? Vocês que são do direito, pode acontecer. Então, você tem que... Até nisso, na parte do direito, você tem que estar bem certinho no contrato de prestação de serviço para não sofrer lá na frente, né? E a gente sabe também que tem empresa que fecha por ações trabalhistas, né? Sim. Então, tudo... porque também, né? Daí vem uma condenação trabalhista de 10, 20 mil. Quem que tá preparado para pagar isso? Exatamente. Então, é como você falou, o médico, né? O advogado, o médico, o contador, você não tem que ser pessoas muito confiáveis para tentar, desde o início da tua atividade, a tomar as melhores decisões, né? Então, nesse caso da pessoa física... E eu posso mudar de contador? Pode, no né? meio do negócio? Então, sim, não tô satisfeita com o meu contador, dá pra mudar? É claro. uma coisa tranquila? Assim, você vai fazer um contrato de prestação de serviço, né? Com essa contabilidade, o contador que você tá tendo ali a parceria, né? Porque a gente é parceiro de vocês, né? Tá. Mas se por acaso não tá entregando do jeito que eu queria, quero trocar, óbvio, faz um distrato, né? E vê também as cláusulas dentro do contrato de prestação de serviço, né? O que vai onerar tanto para você ou o contador, né? Mas pode ser feito sim. Isso aí depende da questão do contrato que é feito, né? Cada contador vai fazer ali as cláusulas que lhe cabem, né? E a galera do MEI que tá crescendo? Porque eu acho que tem um mito também, que crescer não é bom. Porque quando você cresce, você chega num limbo, que se você, ou você tem MEI, ou você tem muito dinheiro. E se você tá nesse limbo, você vai pagar tanto imposto que a tua empresa vai falir de tanto imposto. É verdade isso? Não. Como eu falei, é planejamento tributário, né? Não, é verdade. É que assim, não é... Eu sempre uso uma frase também, dai a César o que é de César, né? Então não adianta, os custos fixos teus ali, vai estar o imposto, né? Desde que o mundo é mundo, se cobra imposto, né? Faz parte do teu negócio. Então, se é certo ou não,
É outra discussão, Exato. né? Se vai pro lugar certo ou não vai, se tá certo, Exato. se não tá, se é muito, se não é. É que é isso que eu Cada acho um é que outro. é isso que eu acho que indigna as pessoas, Aham, porque o que é. acontece? Nosso país é a gente sabe, né, a cultura, a corrupção, então, o que que seria? Os impostos são arrecadações do governo para reverter para nós mesmos, que é saúde, educação, transporte, né, e serviços públicos, né? E às vezes, no meio do caminho, ele vai para outro lugar, é desviado. Só que a gente não pode pensar nisso. A tua parte você está fazendo. Minha mãe sempre dizia isso, né? A tua parte você está fazendo. E quando você paga o que é devido, porque eu falo até para quem é pessoa física, né? Tem muita gente que fala, ai, quando que vai cair meu PIS? Mas o PIS é limitado, até 2 salários mínimos, né? Então, a maioria da população quer receber o PIS, porque é um abono, né? Mas pense assim, pô, eu não quero pagar imposto de renda. Mas pense, eu tô pagando imposto de renda porque eu também tô ganhando mais. Exatamente. Entendeu? Então, eu A tenho gente tem que pagar imposto feliz. Exato. Quando vier uma guia, assim, ó, de 100 mil reais de imposto pra pagar, a gente enquadra ela num quadrinho, coloca na parede. Porque o imposto vai fazer parte. Aí, o que você pode planejar para não se sentir tão onerado com o imposto? Outras questões dentro da empresa que você pode tentar reduzir, né? A questão de contratação de fornecedor, matéria-prima. Claro, você não vai também perder a qualidade do teu produto, do teu serviço, né? Sim. Porque isso também... Tem muita gente que cresce e daí pra, né, melhorar ali, a questão, não ter que ficar pagando os impostos, né? Ou ter que pagar, acaba prejudicando a qualidade, né? E é uma furada isso daí, né? Não é legal. Porque o que te mantém no mercado é a qualidade, né? Então, é crucial, assim. É planejamento, organização, qualidade, manter um fluxo de caixa contínuo, né? E pagar imposto. Pagar o imposto que conforme o teu crescimento, né? E a partir do momento que eu precisar crescer, eu vou precisar de um contador. Sim, porque o MEI hoje... É isso que eu queria falar também. Que é importante ter o contador desde o MEI. Mas se eu não conseguir... Mas eu vou falar, o MEI... tem muitos empreendedores que não sabem, tá? Eu tava falando muito da pessoa física e pessoa jurídica, né? Por que acontece? O MEI, quando ele chega no faturamento de 81 mil, ele vai ter que prestar parte da pessoa física dele também. Ele vai ter que declarar imposto de renda. Porque o que acontece hoje, né? Dependendo assim, eu sou comércio, indústria e serviço. Dentro dessas 3 categorias, tem uma presunção de valor para você pagar, fazer teu imposto de renda ali da pessoa física. E quando você tem uma contabilidade contínua, você é isento 100% do imposto de renda. Então, às vezes, você faz uma economia do imposto de renda. Eu não vou contratar um contador que seja... Hoje, a margem de pagamento mensal para um contador que faz MEI, né, por ser mais simples, tá na faixa, acho que R$200. Não passa mais que isso, sabe? Aí, eu não sei, eu teria que ver cada escritório, né? Sim. Mas seria isso. Aí, beleza, eu faturei 81 mil no ano, eu vou ter que prestar conta da pessoa física. E a Receita, ela tem meios para depois te pegar, né? O leão te pegar, né? Aí percebeu, não, você tinha que declarar também a pessoa física, porque você declarou aqui na pessoa jurídica tanto, mas cadê a parte da pessoa física? E o que acontece? Já aconteceu casos de um cliente ter que pagar 10 mil de imposto porque não fez essa segregação, entendeu? Mas tem que declarar na pessoa física, daí eu pagaria o imposto, então, ou não? Se você não tiver contabilidade, sim. Aí, quando você tem contabilidade, você é isento 100% do imposto de renda. Entendi. E pagaria, sim. Na verdade, assim, tem essas alíquotas de presunção, né? Por exemplo, 52 mil faturei no ano, beleza, né? Porque vou falar das obrigações do MEI agora, né? Tem a guia mensal que eles têm que pagar, né? Para ter os benefícios previdenciários, porque se você também não paga a guia mensal... Não tem o benefício. Você perde. Não é que você perde, mas você é mais difícil de ter, né? Por exemplo, coloque uma... Por exemplo, você é MEI, você tava para ter o Apollo. Para você ter o benefício do auxílio maternidade... Tinha que estar com a guia em dia. Exato. Pelo menos 10 meses pagos em dia. Entendeu? Para requerer lá. E o INSS... E é incrível, né? Os órgãos não se conversam, tá? Só para você entender. Porque o INSS, às vezes, ele não se conversa com a Receita Federal. E daí vai depender do dia do perito lá, do INSS, se tiver em bom humor. Se você pagou atrasado, por exemplo, ele fala, ela pagou atrasado, tá pra ganhar, eu vou dar o benefício. Então tem toda uma questão, entendeu? Então, das guias, né? Se você não pagar a guia, você perde seus benefícios. E também tem a questão da declaração anual do MEI, que daí você informa só o teu faturamento bruto. Mas até no programa da Receita Federal, ele te dá ali um formulário da tua receita bruta e as tuas despesas, né? E daí você vai deduzindo. Então, assim, despesa, né? Eu vou comprar no nome da minha mãe e vou jogar lá no meu MEI. Não.
Tem que ser com o teu CNPJ. Sim. Então, por isso que é importante, já desde o começo, separar as pessoas, né? E a questão do Prolabore, né? Aí você faz um Prolabore dentro da tua atividade, um valor ali. O que é Prolabore? Prolabore é o salário do empreendedor, né? É o salário ali pela tua atividade. E até isso você pode analisar qual seria o preço justo para você estar recebendo, né? Isso daí você também é uma análise que pode ser feita ali de quanto que você poderia tirar da tua empresa, né? Para poder se manter, né? Aí você falou a questão, eu entendo, né? Sou mãe, tem que comprar fralda, né? Aí o que você faz? Você pode fazer tendo um contador que acompanha, o que acontece? Você pode, no final, pedir os balancetes mensais ali, ou trimestrais, né? Que é mais. E já você consegue verificar se você teve lucro ou prejuízo. Tirando o teu Prolabore. O Prolabore ele vai fazer parte das suas despesas. Sim. Já pra tua pessoa física, né? Isso. Porque aí a ideia é que eu compre tudo essas coisas, né? A fralda, pagar conta de luz de casa, a escola do filho. Tudo isso eu faço com o meu Prolabore. Isso. Aí você vai estipular o teu gasto ali também na pessoa física, né? Você faz um planejamento também pessoal para saber quanto que você gastaria para ter esse Prolabore da empresa. E se ainda assim precisar utilizar, tendo a contabilidade, ela faz ali a previsão ali do lucro, né? Se você teve lucro, você pode distribuir. Hoje a distribuição de lucro, ela também é isenta de imposto de renda, né? Então tem muito MEI e empresas também que cresceram, né? Inclusive tem um cliente que ele não retira Prolabore, porque legalmente não é obrigado a tirar o Prolabore, né? Você é uma opção do... Só que daí o lucro, você só vai ter certeza se teve lucro depois que fechar o balanço, né? E daí tem muito empreendedor que antecipa isso daí, né? Daí tem que pagar. Aí você tem que saber se realmente você teve lucro. Como que você vai antecipar um valor se você não teve, se você não sabe se teve o lucro da empresa? Por isso que é bom ter ali uma contabilidade, pelo menos, sei lá, trimestral, pra te mostrar isso, entendeu? Entendi. Do acumulado ali dos 3 meses. Tá. Mas se eu antecipar, eu não preciso pagar também? Não. Tá. Porque isso daí lá no fechamento do balanço do ano, né? Ele vai constar as antecipações de lucros conforme os balancetes que foram entregues, né? Entendi. E aí, quando eu cresci, eu vou começar a pagar... Antes eu pagava no MEI lá, sei lá, R$71, né? Não vai passar disso, 72. 70 Daí eu vou pra uma... Pra que eu vou? Vou pra uma limitada, vou pra uma... As categorias, né? As categorias. Porque quem emite o cartão CNPJ tem ali o porte da empresa, né? Então, o MEI tem essa questão. O MEI, ele já é uma empresa, uma microempresa. Quando você abre o teu MEI, você já está enquadrado como microempresa. Tanto que o MEI, ele é dentro do Simples Nacional. Por isso que aquele caso que eu contei, que o planejamento estratégico ali para desenquadramento, você já vai entrar automaticamente no Simples Nacional. Tá. Entendeu? E dependendo da tua atividade, aí você vai para os anexos do Simples Nacional. Por isso que eu falei que às vezes é importante fazer um planejamento, porque hoje nós temos 5 anexos dentro do Simples Nacional. E o que tem mais carga tributária é 15% já de início. Então, o que paga menos é 4%, né, que é comércio, e daí serviços ali 6%. Então, parta do princípio que você tem que ter essa análise da tua atividade para pagar menos imposto. Em que anexo que eu vou me enquadrar? Depois que eu cresci, entendeu? Por isso que é importante você começar já sabendo qual o KENAI, né, que você falou, o código da atividade ali, dentro da receita, que depois, eu quero crescer. Tá, mas eu vou crescer e quanto de imposto eu vou pagar depois? Porque o Simples Nacional também, Fer, ele é um acumulado dos teus 12 meses de faturamento. Entendeu? Então, você não vai pagar imposto sobre aquele faturamento mensal ali especificamente. Ele vai juntar... Vai fazer uma média. Exato, dos 12 meses. Aí é em cima daquilo que vai sair o teu... Mas praticamente é 6% sobre aquilo do mês mesmo. Vai dependendo de onde... E até tem as... Como tem as tabelas, as faixas do imposto de renda... No Simples Nacional também tem as faixas de faturamento, né? Então, conforme as faixas de faturamento, as alíquotas ali vão mudando. E eu vou pagar muito mais do que esses 70 e poucos reais? Daí, nesse caso... Vai depender da atividade. Exato. Da atividade, na verdade, do teu faturamento, né? Tá. É sempre o valor, dependendo da alíquota, sobre o teu faturamento. Tá. E o Simples, daí eu pago um imposto só também. Também. Igualzinho do MEI, eu vou pagar uma guia só. Isso, mas daí tá todos os outros impostos também igual do MEI, né? Mas ao invés de ser um valor fixo, né? Igual ao MEI, ele vai variar conforme o teu faturamento. Entendi. E se eu quiser outras modalidades? Tipo, eu quero lucro real porque eu não quero pagar imposto nenhum.
Depende também do teu faturamento. Tá. O lucro real é quando você já tá bombando lá, né? Porque tem os limites, as faixas também de limite. O simples hoje é até 4.800.000. Sim. Mas eu poderia usar, tipo, vamos supor que eu esteja num momento de crescimento da minha empresa. E aí eu tô investindo só, então por enquanto eu não tô tendo lucro nenhum. Eu poderia usar o lucro real agora pra, por exemplo, não pagar imposto, já que eu não tô tendo lucro? Ou daí o simples eu não pagaria Porque o lucro real é o lucro real, né? Aham. Então, quando você não tem... Você vai pagar os outros impostos, né? Que é o PIS, COFINS, ali, a Isso questão da sempre folha. paga. Esse sempre paga. Tá. Agora, imposto de renda e contribuição, no lucro real, você só vai pagar efetivamente se você tiver Se lucro. tiver lucro. Exato. Ah, entendi. Tá. E um contador poderia me orientar nesse sentido também. Também. O que vale mais a pena. Exato. Tá. O bom do lucro real é que o lucro real, ele se acredita muito das suas compras, dos impostos. Então, por exemplo, tem hoje o ICMS, né? Tá. Pode parecer chato esse papo, né? Mas só para entendimento do pessoal. Mas é o que a gente quer saber. O que a gente quer saber no fundo é quanto que a gente vai pagar. Exatamente. Mas o ICMS hoje, que eu falei da reforma tributária, né? Que eles querem unificar, ainda temos o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. Tá. Então, se você é um comércio, né? E serviço, que é serviço de transporte, você vai pagar também esse imposto pro Estado. Uhum. Então, quando a empresa Mesmo que eu não tenha lucro ou não? Mesmo que não tenha... Então, mesmo tá. que não tenha lucro. Mas esse você vai ter que pagar, porque é sobre as suas vendas, né? É um imposto sobre as suas vendas. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Vendas e serviços, né? Tá. Sobre a mercadoria que transita ali, né? Aham. O governo ele nunca vai deixar de arrecadar, né? Então ele sempre acha meios. A casa, E aí- como que é? A mesa... Eu vou parecer a Magda falando coisa errada, né, gente? Socorro. Mas não é a mesa sempre vence? Não é isso, Juliano? A mesa sempre vence? Acho que tem um ditado assim, não é? Do Acho que poker? sim. Não sei. Ai, não sei. Meu A marido gente- que joga poker. Eu Ele... vivo falando ditado que eu não sei, gente. Eu não sei qual... Depois ele fala pra gente ali qual que é. A banca. A banca sempre vence. A banca sempre vence? A banca Isso. sempre vence. Muito obrigada. Então entenda que no poker a banca é o governo. Tá, pronto. É isso aí. E daí, imposto estadual ICMS, né? E municipal, para quem é prestador de serviço, ISS, né? Tá. Então, sempre vai ter um imposto ali. Tá. Na verdade, a gente paga imposto de tudo, né? A gente é consumidor final, mas tá tudo embutido lá no teu produto final, de qualquer maneira, né? Tá. Eu digo a questão da cadeia que o pessoal fala, né? A cadeia dos impostos. A indústria é a primeira e vai finalizar na gente lá, que é o consumidor final. Então, a gente vai acabar pagando de qualquer maneira o imposto. Sim, né? sim. Então, tudo vai estar embutido em imposto de qualquer maneira, né? O que vai onerar questão de valores, até para a cesta básica, tudo, é a carga tributária mesmo de cada país, né? E como eles operam nesse sentido, né? Tá. Existe a possibilidade de eu ter uma empresa e não pagar nenhum imposto? Assim, existe, né? Tem empresas mas vai receber notificações da Receita Federal. Ah, não, mas não. Legalmente. Ah, tá. Não tem. Calma, mulher. Não, legalmente. Existe a possibilidade legalmente. Ah, de eu tá. ter uma Não, tá empresa. doido? Não tem. Não tem tem. como, porque até Tá. pessoa física. Tem gente que acha que não precisa pagar imposto porque tem a tabela do imposto de renda, né? Aham. Mas eu também faço para autônomos, né? Aham. E o carnê-leão é a tributação da pessoa física, Que é obrigatória para que é obrigatória e mensalmente, Uhum. né? Mensalmente. Então, também você tem que pagar, né? Aham. Aí onde que a Receita vai pegar isso aí de você, né? Que você não pagou mensalmente? Na declaração de ajuste anual. Lá, geralmente, eles pegam. E daí você vai pagar uma multa tão alta, às vezes, porque eles colocam juros sobre juros, né? Que às vezes não valeu a pena, né? Você não fazer aquilo naquele momento, sabe? E você tem até o mensalão, mas isso daí é tema pra uma outra... Não, e é crime, né, gente? O quê? Sonegação Não. de impostos. O mensalão, não. Você acredita que é uma previsão da pessoa ali... Não, mas eu não sei o que é isso. É como se fosse uma previsibilidade, você antecipa o imposto pro governo. Tá. Eu também, porque agora eu tô me especializando nessa parte, né? E Tá. eu também falei, não, mensalão, eu só lembro do mensalão lá, que o pessoal Aham. retirava. Mas não, tem legalmente dentro da lei que você pode fazer uma antecipação de quanto que você vai pagar de imposto. Aí você Aham. já consegue antecipar isso daí. É uma previsão também, né? Pra lá na declaração de ajuste você reduzir, se Aham. tivesse que pagar imposto, né? Ah, Por tá. que vai definir mesmo? Não, mas eu digo que é crime é não pagar impostos. Então, Ah, sim. a sonegação de impostos Exatamente. é É crime. É crime. Então,
Além da multa, porque às vezes a gente pensa, mas talvez eu não tenha multa, talvez eu não receba multa. Não, mas além da multa, você pode ser processado criminalmente. Exato. Meu vizinho não foi. Tá bom, gente, mas é porque, né, aí a gente vai pras coisas, porque nem sempre tem inquérito. Gente, não tem uma justiça também que consegue Sim. abarcar tudo isso. Exato. Mas pode ser que sim, que você seja processado criminalmente. Aí já pensou o papelão? Né? Além da gente ter que pagar uma multa imensa, ainda responder um processo criminal. Exato, né? Ninguém quer ficar com essa sujeirinha no nome, né? É um papelão, É um né? E ainda papelão. mais estando errado. Exatamente. Que aí eu vou ser condenada. Exatamente. Então, não façam isso, né? Exatamente. Mas a melhor coisa, realmente, é a gente fazer certo desde o começo, né, Clarice? Começar certo pra continuar certo, né? E se eu comecei certo... Então, vou pegar um caso hipotético. Comecei certo. Porque eu fiz o meu MEI lá, nananã. Mas aí, por orientações do senhor Google e não sei de quem, eu fiz errado. Aí eu continuei no MEI porque me falaram que era pra fazer assim. Né? Porque eu ouvi que enquanto desse pra ficar, eu ficava. E aí, o que eu faço agora? Tem como eu me salvar? Você vai pagar o imposto de qualquer maneira. Tá. Se a Receita... Porque assim, a Receita tem os 5 anos, né? Eu falo, né? Tem 5 anos, tanto de documento fiscal para manter guardado, né? Como questão de verificação da empresa. Tem uns que passam ilesos, né? Tem gente que passa ileso mesmo. Sim. Mas a tecnologia tá tão... Porque isso que eu falei, a gente não tem ainda a máquina jurídica ali, não dá conta de tudo. Normal, mas aí é uma questão de sorte, né? Teve muito agora a questão do GovBR, não sei se você ouviu falar. Então, o que é o GovBR, né? É a sintetização dessas informações do governo para facilitar também a conferência, né? Por parte deles, né? Por parte deles. Então, cria-se lá uma conta Gov, né? Que tem que ser, eu falo, né? Pô, vou ganhar medalha de ouro. Mas tem os 3 níveis, né? O bronze, prata e ouro. E você não precisa mais tanto daquele certificado digital que antigamente precisava, né? Então, você consegue utilizar essa conta GovBR para ver a situação tanto da pessoa física como também da pessoa jurídica, sabe? Legal. Então, você consegue visualizar. E seria também um acompanhamento. Eu digo até pela pessoa física e jurídica, no caso, né? Você sempre tá olhando ali para ver se não recebeu nenhuma notificação da Receita Federal. Porque às vezes eles te mandam pra caixa... Notificam por ali. E também pelo papel, né? Tá. Então, assim, quando... acontece muito, até um alerta para quem tá abrindo o MEI, que os golpistas estão, né, tão atualizados quanto, que a partir do momento que você abriu ali um CNPJ, já vem uma mensagem no celular do cliente para pagar imposto, pagar uma guia. É incrível. Já aconteceu 3 vezes com clientes meus, que eu abri o MEI, e em seguida já chegou o e-mail. Daí, eles já vieram me perguntar. Eu falei, graças a Deus, confiaram para perguntar. Então, tive até que fazer um informativo que não, isso é golpe. Receita Federal nunca manda nada por e-mail e nem por SMS. Ou é a notificação ali que você tem que verificar no acesso pelo... E mesmo a carta em casa, gente, verifica. Exato. Porque é horrível. A gente já, na época que a gente... eu falo, na época que a gente atendia no escritório, de ficar bravo, porque a gente ainda atende no escritório, né? Mas enfim, a gente acaba atendendo cada vez menos. E aí a gente já recebeu muito caso no escritório, assim, de gente que pagou uma guia que não era guia. Ai, cara, que dó, porque você não vê esse dinheiro, não vê a cor do dinheiro de novo. Porque a gente... de quem que é a responsabilidade? Da pessoa que roubou você, de te ressarcir, sabe? Aí assim, aí tem gente que vai falar, mas dá pra entrar com ação contra o banco. Tá, galera, né, não vamos entrar nessa seara jurídica chatíssima. Até dá, e às vezes consegue o ressarcimento, mas não é 100% das vezes, vai depender do caso. Então, cuidado na hora de pagar boleto, mesmo. Nossa Senhora. Eu até digo guia do imposto mesmo. O que acontece? Tem gente que paga 2 vezes. Olha só. Paga 2 vezes. E depender... Aí você tem que ter todo o comprovante, tem que ter toda a documentação. É tipo um dossiê que você tem que montar mesmo pra mandar pra Receita Federal. E ainda assim você pode ter 5 anos ali deles analisarem e vocês vão devolver esse dinheiro pra você. Não, e aí vão devolver Eles devolvem no precatório. É isso aí. É isso mesmo. A gente chora. Então é isso, tem que cuidar mesmo, tem que ter cuidado. E assim, você como advogado sabe, mas às vezes o cliente não entende isso, né? Daí fica ali, não, mas não mandar... A gente tem que orientar, né? Orientar. Mas não cabe a gente vai até uma parte e depois tem uma autarquia maior que depende deles, né? Então,
Eu passo várias raivas com o ECAC. Ah, não, eu imagino, a gente também. Nossa Senhora. É muito ruim isso, né? Quando não depende exclusivamente da gente. Por isso que eu gosto de empreender. Porque é fantástico, porque aí depende de mim. Né? Depende exclusivamente da gente, o negócio depende da gente fazer funcionar. E, claro, de ter um produto bom, e aí dos clientes. Mas, quando a gente tá num sistema jurídico, num sistema contábil, que aí depende de uma galera, e a decisão não compete a nós, é difícil. É difícil. Porque é frustrante pra todo mundo, né? Sim. O tanto que o cliente se frustra, a gente se frustra também, não se frustra? Sim, Meu Deus. muito. Porque a gente quer resolver, né? Não sei se é teu perfil, mas eu sou o perfil que eu quero ir lá e resolver. Na empresa que eu trabalho, vou contar um caso, né? Porque a gente sabe como que é a questão das autarquias, né? Às vezes demora, às vezes tem uns que são muito rápidos, às vezes, né, leva tempo. E já aconteceu de eu ter que ir lá. Se tiver que ir no lugar, eu vou mesmo, Sim, sabe? sim. Porque às vezes uma pressãozinha resolve. Mas ainda assim, tem o prazo, né? E você tem que respeitar o prazo, não adianta. Exatamente. E a gente se frustra junto, enfim. Mas, importante saber que é importante ter o contador. Sim. E que vai ajudar, mesmo Sim. quando a gente ainda tem uma MEI, mesmo quando a gente tá ali na informalidade. E você pode ajudar, inclusive, nesse momento de saber quando formalizar, Clarice? Sim, é que assim, o MEI, na verdade, ele foi criado para isso, né? Para formalizar os profissionais autônomos, né? O pipoqueiro, a manicure, né? A esteticista, enfim, ainda tá, né? Esteticista, só que já tem faculdade, então Sim. provavelmente, eu não sei, mas Vai eu sair. acho que vai acabar saindo aí. Então, eles ainda não mudaram a cabeça, como eu falei, da reforma tributária, tá na reforma tributária. Mas eu entendo que vai ter muitas atividades ainda que vai saindo, né? Mas assim, tem atividades ali que no MEI ele tá um nome, mas o número é 1. E daí, não sei se vocês já perceberam, mas aí você vai emitir uma nota fiscal, por exemplo, de serviço. Então o número da atividade é 1. No MEI ele tá falando um nome, aí na prefeitura ele sai outro. Porque acontece isso também, sabe? Então, até isso você tem que saber, na hora que você vai fazer a atividade, pra estar de acordo com o que realmente tá da atividade geral da Receita Federal ali, entendeu? O MEI não é obrigatório a emissão de nota fiscal, né? Não é obrigatório, não é, mas é obrigatório se ele prestar serviço ou vender para uma empresa. Pra outra pessoa jurídica, Exato. né? Aí ele tem sim que Daí tem que emitir a nota. emitir a nota. Tá. E depois que eu desenquadrar do MEI e for pra microempresa, aí eu preciso emitir nota pra tudo. Para tudo. E vai precisar também de contabilidade, porque daí tem as obrigações acessórias que tem que ser entregues, né, para o governo. E que todo precisa mês. daí da responsabilidade de um contador. Mas assim, E esse custo é muito alto? do que da Da contabilidade? contabilidade, desse serviço? Depende da região, Claro. sabe? Depende muito da região, assim. Por exemplo, aqui em Antonina, eu não vi como que tá ali a questão do conselho, mas pra Simples Nacional, vamos partir ali de 300 pra cima. Tem gente... Depende da complexidade da empresa. Sim, claro. Comércio é mais complexo. Porque tem todo dia. Não, na verdade, porque tem a questão do ICMS, né? Ah, tá. E daí o ICMS, às vezes tem a questão de substituição tributária. Então, dependendo da complexidade da atividade do teu cliente, aí ele vai cobrar um honorário conforme o serviço, né? Tá. E se eu tenho mais de uma atividade? Se eu faço mais de uma coisa? Porque aí tem galera que nem eu, assim, que faz muita coisa. Então, eu tenho um escritório, eu tenho livraria, eu tenho o clube da barca, eu tenho um monte de negócio. E eu faço tudo isso numa empresa só? Eu faço em empresas separadas? Você vai me orientar? Sim. Hoje, você pode ter uma atividade principal, que, por exemplo, hoje meu principal ganho é a livraria. Então, você vai usar ela como atividade principal da tua empresa, né? Por isso que é bom o planejamento tributário, porque você pode, além dessa principal, mais 15 atividades. E vale a pena ter uma empresa só? Depende, porque daí, acontece muito também, é isso que eu falo, a questão do faturamento, né? Tem gente que acaba abrindo outros CNPJs, porque daí o valor tributário soma Pra não tudo. desenquadrado simples. Exato, entendeu? Então, tá. vou abrir um outro CNPJ, vou ter outra empresa, porque, né, pra questão dos impostos mesmo. É uma forma de você pagar também menos imposto, a questão da abertura do CNPJ. Mas, para fazer alteração também contratual, o contador também vai cobrar um honorário. Então, você sempre tem que pôr na ponta do lápis o que vale mais a pena, entendeu? Entendi. Mas é possível fazer tudo num CNPJ só? Sim, é possível.
E Clarice, aí também tem a questão do Pix, né? Isso. Porque o Pix, ele era o oba-oba. Virou, né? E não é bem assim, né? É que assim, o Pix facilitou muito a vida de todo mundo, né? Muito, muito. Porque não paga taxa de banco, por exemplo, né? Não paga, né, se você é pessoa física, né? Sim, porque de um banco para o outro, antes, se eu precisava depositar, sei lá, eu tenho o Banco do Brasil, eu precisava depositar na Caixa, eu pagava R$27, Exato. 25, sei Então, lá, 20 lá vai alguma coisa. Exato, facilitou muito pra todo mundo. Inclusive, hoje, se você vai comprar uma pipoca eu digo na minha filha, na frente da escola da minha filha, o rapaz tem Pix, né? Então, facilitou. E o que a gente quer, né? Facilidade, né? Só que tem que tomar cuidado no sentido, porque a Receita Federal, como eu falei, aquele convênio, né, do CMS, a partir de 2022, tá obrigando as instituições financeiras de mandar toda essa movimentação, tanto pessoa física como jurídica. Então, se você já não separa desde o começo pessoa física e jurídica, ela vai juntar tudo num bolo só. Então, às vezes, eu recebi da minha atividade, sei lá, eu emprestei um dinheiro para um irmão, ele me pagou pelo Pix. Ela não vai querer saber se foi do teu irmão, entendeu? Ela vai dizer que ela vai somar no teu faturamento aquilo ali. Meu Deus. E como que eu faço? Sei lá, se eu precisar emprestar um dinheiro pro meu irmão. Eu não tenho irmão, mas... se eu precisar emprestar um dinheiro pra alguém, como que eu faço? Você faz e reza pra que não caia na... Mentira, não tô brincando. Tenta até na questão da contabilidade, você faz essa questão dos empréstimos, você consegue. Dizer que foi um empréstimo. Exato. Legal. Por isso que é bom ter uma escrituração contábil ali pra... Porque é isso, né? Vai te mostrar aonde está levando teu dinheiro, né? Onde você está colocando teu dinheiro. Onde está saindo, né? E aí daí eu vou ver se essa contabilidade vai entrar na minha pessoa física ou na minha pessoa jurídica. Na verdade, assim... Tipo, se eu fiz um empréstimo da minha conta pessoal pra alguém. Daí da contabilidade pra pessoa vai ser empréstimo a sócio, no caso, né? Tá. Na contabilidade seria esse termo que a gente usaria ali. E daí o que você vai fazer com esse dinheiro daí é problema teu, mas você emprestou da empresa, o sócio. Ah, não, tem essa possibilidade. Da empresa. Tá. Você não vai, você não pode pagar da tua pessoa jurídica pra tua pessoa física pro teu irmão lá. Acontece, a gente sabe que acontece, né? Mas depois aí você vai ter que ajustar lá na contabilidade isso daí pra poder não ficar... E com ressalvas, né? Porque não é uma prática, né? Mas acontece muito, né? Então, todo o dinheiro que eu pago pelo Pix pra restaurante, que esse restaurante tá recebendo, e a Receita tá sabendo. Sim. Olha só. Então, tem que declarar. Tem. Inclusive, vai começar a ser mais fiscalizado, né? É porque a Receita também, o Pix foi instituído em 2020, né? Então, eles vão começar a ver várias... 2020 já? Tudo isso? 2020. Caramba, nossa, pra mim pareceu que foi ontem. Aí, 2022, como eles viram que foi um boom, igual o MEI, né? Foi um boom, eles vão começar agora a cercar de todos os lados, né? Que é a função da Receita Federal, né? Fiscalizar, sim, né? Fiscalizar. Então, pra você pagar o teu impostinho lá, o teu imposto. Né? Que é devido. Sim. E é isso. Não adianta a gente ficar aqui discutindo se é legal, se não é, se é bom, se não é, se vai, se não vai. Porque aí isso abre margem pra uma outra discussão que aí a gente vai ficar bravo, a gente vai se frustrar, a gente vai abrir margem pra um monte de coisa. Exatamente. E que, na verdade, no nosso negócio, não vai fazer a menor diferença. Não é? No fim das contas, a gente vai ter que pagar de qualquer jeito. E no negócio não vai fazer a menor diferença. Então... que a gente se conforme e tenha um contador que vai ajudar a gente nesse planejamento. Depois, inclusive, já quero a sua consultoria. Legal. E quero fazer o convite pro pessoal que hoje eu esqueci de falar, que a gente fez o Clube da Barca para Empreendedores. Isso. E no Clube da Barca para Empreendedores, a gente tem toda uma literatura voltada para quem é empreendedor. Então, se você assistiu esse podcast até aqui, eu imagino que você seja empreendedor. Então, se você é empreendedor, se você é empreendedora e tem o seu próprio negócio, venha fazer parte. O Clube da Barca é um clube de leitura, que você tem um direcionamento de leitura todo mês e uma aula sobre o livro no final do mês. E, além disso, toda aula tem conteúdo semanal, que inclusive vai ter um conteúdo semanal com a Clarice, que vai falar um pouquinho sobre questões contábeis pra gente lá. Além disso, tem conteúdos semanais sobre várias outras áreas. Então, sobre vendas, divulgação, execução, planejamento, enfim. Inclusive, você tá fazendo parte, né? Tô, perfeito. Tá curtindo? Adorei, curti muito mesmo. Você é perfeita. Muito legal. É porque, assim, o contador, ele é muito tecnês, né? Muito. Muito tecnês. E eu tento quebrar esse limiar, né? Até tava
tentando ver, criar um quadro no meu Instagram falando grego. Mas é ótimo! Porque quando, eu digo isso por causa dos clientes mesmo, sabe? Ele falou, tá, o que que é? Explica na minha língua. Exato. Aham. Daí já escutei um assim, fala português? Tá bom, vou traduzir do grego. E realmente, ele não quer saber o tecnês, ele quer saber que você resolve o problema dele. E quanto vai pagar? Exatamente. Mas é É isso, isso. é isso. Então, é claro, quando a gente tem o nosso negócio, eu acho super importante a gente saber o básico de todas as áreas. Inclusive, o livro do mês, você não comprou o livro do mês ainda, né? A loja que A tem. loja de tudo. Eu até ia falar Não, isso. não compra, porque eu vou te dar. Que legal. Eu ia começar Você a não ler. comprou, né? Então tá bom. Não. Então depois eu vou te dar. Mas eu não baixei pra ler, né? Porque eu gosto de pegar na folha, sabe? Assim, e ter essa experiência, né? Uhum. E não baixei, mas eu ouvi um podcast e nessa... Que é a história do Jeff Bezos, né? Isso. E ele fala, né? Que, na verdade, ele tinha uma visão muito grande, né? E é aquela coisa, né? Todo mundo nasce pequeno, né? Manter-se pequeno é uma escolha tua, né? Então a gente quer Exatamente. crescer. E eu achei muito bacana a questão do nome. A loja de tudo. Uhum. Uhum. A questão do nome, eu inclusive fiquei muito emocionada. Da questão do Rio Amazonas, né? Uhum. A Amazon é por o causa... nome da Amazon. Isso. Sim, que o nome da Amazon vem Por causa do Rio Amazonas. Porque ele tava fazendo um brainstorming ali de como achar o nome pra empresa. E aí ele pegou o dicionário e foi ver todas as palavras com A pra ficar na busca do Google. Super estratégico. Demais, né? nossa. A cabeça do cara é sensacional, assim. E... eu ia falar alguma coisa sobre esse livro que eu esqueci, mas não importa. Ele é o livro do mês do clube, e aí eu vou te dar ele, porque ele é fantástico, assim. E ele traz essa visão da empresa e de todo esse planejamento que ele tem, de contratar as pessoas certas para os lugares certos. É muito bom mesmo. Bacana, Inclusive. obrigada. E o primeiro livro foi Os Segredos da Mente Milionária, que também Sim, é muito legal. muito bom, muito bom. E assim, eu quero parabenizar mesmo você, Fernanda, por essa atitude, por esse clube, porque educação, igual você falou, né? Leitura é a base de tudo, né? E já que a gente não nasceu com uma educação financeira, vamos atrás dela, né? Exatamente. Vamos atrás do conhecimento, né? A gente não precisa ficar na mesmice, né? Exatamente. É uma escolha nossa. É aquilo que você falou. Permanecer pequeno é uma escolha nossa. E hoje a gente tem acesso a muito conhecimento. Muito fácil, muito fácil. E, claro, eu acho que falta muito, né? Falta essa educação financeira, parece que o empreendedorismo agora é uma matéria obrigatória nas universidades. Sim, tá. É mesmo? Eu ouvi falar, exato, alguém mas não... falou, acho que o Juliano até comentou comigo, mas eu não parei pra ver. Eu espero que seja, porque eu não tive isso na faculdade. Então, não sei, você também não, né? Não. Você terminou a faculdade de contabilidade, você sabia? Ser Nada. contadora autônoma? Não, jamais, assim, você não aprende. É no campo de batalha mesmo. E o campo de batalha é totalmente diferente do que você aprende na faculdade. Totalmente. Então, até uma dica para quem, se tiver algum contador, né, que tá em fase de estudo, comece, gente. Não espere se formar para empreender, né, se você quiser empreender, ou entrar no escritório para saber sobre contabilidade, né? E hoje em dia a gente tem muitos colegas que estão difundindo os conhecimentos em comunidades, né? E busca que é a melhor coisa que você faz, Que assim. encontra, né? Não fica parado no tempo, não. Vai atrás. Ah, legal. Mas que bom que você tá curtindo o clube. Eu sou apaixonada por ele. Ah, não, é perfeito. Eu adorei mesmo. Eu acho que é importante a gente criar essa rotina de leitura. E como você falou que você não é uma leitora, Não, mas já né, fui, né? E aí vem a vida e a rotina muito Exato. louca e maternidade. Exatamente. Inclusive a gente vai abrir o clube de maternidade. Isso. E aí a gente acaba se desprendendo da leitura, né? Mas para quem, assim como a Clarice, acabou saindo desse lugar, tem um aulão lá sobre como criar uma rotina de leitura e trazer a leitura de novo pra tua vida. E eu achei legal porque uma das pessoas do clube também, uma das participantes me mandou mensagem esses dias falando assim: ai, Fer, eu fiquei até com vergonha de você porque eu não terminei de ler o livro do mês. Eu falei, mas não precisa ficar com vergonha, não tem problema que você não terminou. Inclusive, claro, às vezes é importante terminar por um marco seu, enfim, mas tá tudo bem não terminar um livro. Às vezes esse livro não deu match com você não curtiu tanto desse livro especificamente, esse mês você não estava conseguindo ler tanto, tudo bem, você leu um pouquinho, né? Você leu um tanto, e aí depois você vai voltar.
talvez você retome essa leitura em outro momento da sua vida. Eu vi... Quem que eu vi? Eu acho que foi... eu não posso falar onde a referência. Porque é o livro do mês de agosto. Eu não posso dar spoiler do livro do mês que vem. Mas é o livro do mês de agosto. Se bem que quando esse podcast for ao ar, já é agosto, eu acho, né, Ju? Pelo planejamento? Já? Então já posso falar. O livro desse mês de agosto, é o Hobby como Artista, e foi lá que eu vi que ele fala pra você ter uma biblioteca de livros. Mesmo que você não tenha lido todos os livros. Mas ter uma biblioteca é uma coisa que vai te trazer... vai te colocar nesse lugar de você ler mais. Ainda que você não leia esses livros agora, nesse momento. Mas aí você vai criando essa rotina, em outro momento da sua vida você vai lá, retoma aquela leitura. Então não precisa ficar com vergonha, senão... E até porque a gente é mutável, né? A gente não é a mesma pessoa de 15 anos atrás. Exatamente. Então, às vezes, um livro que você leu 15 anos atrás, se você ler agora, você vai ter uma perspectiva totalmente diferente. É outro livro, né? É outra coisa. Busca tuas vivências. Eu tô finalizando A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso mesmo. Brené Brown é incrível. Mas tô assim, igual a tua leitora. Não terminei ainda, tô no processo. E tudo é processo, né? Então vamos respeitar o nosso. Exatamente. E pode ler mais um livro ao mesmo tempo. Sempre falo isso, porque a galera fica nessa, né? Eu preciso terminar um livro antes de ir pro próximo. Não, lê mais um ao mesmo tempo, tá tudo bem. Principalmente quando é de áreas diferentes, super rola. E assim, a gente coloca o hábito na nossa vida. O importante é o hábito da leitura. Mas, Clarice, muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui. Fiquei muito feliz de te conhecer mesmo, pessoalmente, porque a gente só se conheceu no Instagram, né? Então, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso meio do mato. Maravilhoso esse lugar, gente, que vontade de ficar aqui. E assim, eu que agradeço, né, ter sentado nessa mesa, que eu acho que você sentar nas mesas certas te leva o nível também, né? Então, obrigada pelo convite mais uma vez. E onde que o pessoal te encontra? No Instagram, né? Em Paranaguá. Eu não tenho escritório físico ainda, né? Tá. E qual que é o arroba do Instagram? @cla.charadia.contadora. Tá. Daí... E você atende online todo o Brasil? Online, todo o Brasil. Quem quiser me legal. contactar. Eu tô primeiro assim, mais pra questão digital mesmo, né? Tá. Mas nada como... Porque eu sou muito do contato. Então, assim, os de Paranaguá, inclusive, essa semana eu fui lá fazer o tal do reconhecimento facial do GovBR. Até o cliente. Então, acontece muito. Legal. Mas quando é regional ali, né? Mas eu atendo também. Atende o Brasil todo. Legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. E sucesso no teu projeto. Muito obrigada. Muito obrigada por participar também e por confiar. Obrigada. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo podcast.